Fala, rapaziada! Estamos começando aí mais um De Bobeira. Aqui no De Bobeira a gente tá de bobeira, né? Hoje, sábado à tarde. De bobeira aqui com o Claudemir. E aí, Claudemir? Tudo certo, hein? Tudo certo, boa tarde para todo mundo. O pessoal que tá vendo a gente aí. E então tá, estamos aqui com o Claudemir, primeiro empresário. Obrigado, primeiramente, topar aí participar dessa ideia. Desse podcast é uma conversa, né? Só uma... Sim. A gente conversava, só tenho a agradecer. E agradecer também o pessoal que já vai começar a aparecer aqui da Pindoalho. Quem me assiste já sabe, o pessoal da Pindoalho. O pessoal da Pindoalho faz uns temperinhos de churrasco. Você viu? Nossa, ixi, nós tá fazendo um churrasco qualidade ali agora. Ixi, agora nós tá. Muito bom. Tá muito bem. Faz farofa, o pessoal da Pindoalho é fera. Ótimo. E também tem o pessoal que tá ajudando nós aí da TimeLab. TimeLab é uma produtora aqui de Mandaguaçu, que Mandaguaçu é forte, pessoal. Ó, eu conversei aqui com o pessoal e que são tipo canta trap, canta rap e muito talentoso, uns meninos muito talento. E tem um rapaz que é o Coreia, ele tem uma produtora e ele ajuda esse pessoal aí que quer fazer música. Ah, eu quero fazer uma música, eu quero fazer um clipe. Vai lá e faz um clipe profissional, 100% profissional com o pessoal. Isso é bom. O pessoal de Mandaguaçu tá evoluindo. E eu fico feliz, o pessoal tem que correr atrás. Legal. E aí, Claudemir? Contar um pouquinho da sua vida, sua história. Como que é hoje ser um empresário no Brasil? O empresário do Brasil tem que ser artista junto com o empresário, porque não é fácil. Nossa, hoje no Brasil tá... É tanta coisa. Começa pela parte tributária que muda todo dia, então nunca ninguém sabe de nada o tempo todo. Depois vem essa política aí que interfere muito, não é verdade? Acabou vindo agora esse vírus aí, que entrou política no meio do vírus e complicou mais ainda um pouco. Então, é um país para... não é para qualquer um, não. Sim, aqui Esse país aqui não é para amador, não. Não é. Não é. Eu vi uma frase interessante essa semana. O rapaz é um ator francês, não sei se você viu. Ator francês falou assim, e ele mora no Brasil acho que há 3, 4 anos. Aí ele falou assim: viver na França é bom, mas é ruim. Viver no Brasil é ruim, mas é bom. Ele quis dizer, porque assim, o Brasil é bom porque tem... Viver no Brasil é ruim por causa da política, mas o Brasil é bom porque tem praias, tem... O Brasil é lindo, né? O Brasil é muito foda. Belezas naturais. O Brasil é... Vixe Maria, o Brasil é incrível. E a França não é tão incrível igual o Brasil, só que morar lá na França hoje é melhor, né? Pelo menos pra eles, não sei como que é. E eu achei interessante, né? Porque faz sentido, viver no Brasil é ruim, mas é bom, e viver na França é bom, mas é ruim. Devido a esses detalhes aí, muito provavelmente são esses sim, detalhes. Sim, provavelmente é política, esses detalhes mesmo que entra. Que a gente não pode negar que o Brasil é um dos países mais bonitos do mundo, né? Sim. Mas, em contrapartida, tem todos esses empecilhos aí. Sim. Esperamos que isso possa mudar um dia com a reforma, com tudo que está vindo aí, se vier, realmente. E o que você acha que é o problema disso? Tem questão de política tributária e tal, porque não tem como falar de tributação, não falar de política porque eles que mandam, né? Assim, que gerenciam. Não sei, quando eu leio alguma coisa assim, sempre eu vejo que o pessoal fala, o Brasil é muito novo, né? Um país de 500 anos, os países da Europa já tem 1000 anos, mais de 1000 anos, então já passou por isso. Você acha que tem a ver ou que o brasileiro é sempre esse jeitinho brasileiro, quer ser mais perto, quer ser mais perto que o outro? O que você acha? Olha, Leandro, a gente não exatamente. Por quê? Se nós pegarmos o Brasil nos últimos anos, vamos falar um pouco de política então. Vamos encaixar a política aqui para ficar mais fácil contextualizar. Se a gente pegar o Brasil dos últimos 15 anos, que foi governado ali pela esquerda, vamos dizer assim, e o desenvolvimento que o país teve, cultural, financeiro, vamos por esse lado também, foi muito baixo. Tanto que financeiramente o Brasil quebrou, teve as dificuldades financeiras que passou ali pela mão da Dilma no final do governo dela, tudo isso que a gente sabe. E esse governo atual, sem falar se é melhor ou pior, se é esquerda ou se é direita, vamos só analisar, tá certo? Ele pegou o Brasil bem complicado, numa situação bem difícil, posicionado para o exterior numa posição bem ruim, bem mal visto,
com os investidores meio que correndo da gente, não vindo para cá, para dentro, para investir. E 2 anos só de governo, praticamente, se for contar 2 anos, e com tudo que está acontecendo, o STF trabalhando contra, toda a política, todo mundo que perdeu a eleição, vamos dizer assim, o outro lado, que é a esquerda, vamos dizer assim, trabalhando contra. Quando eu falo contra, é contra em tudo, tanto que esse governo quis liberar o DPVAT, tirar lá o imposto obrigatório, algumas coisas, era para ter sido aprovado, aí lá no Congresso engavetaram para não ser aprovado, porque tudo que o presidente faz de bom, que apareceu o nome dele, a população vai gostar, então prejudicou quem? A população. Então, tipo, o seguro obrigatório nem paga mais, mas aí o cara foi lá e falou, não, é o Bolsonaro que é que não paga, então vai pagar. E quem fez isso? Quem falava que era a favor do povo. Mas voltando ao nosso contexto, o governo, com 2 anos de governo, o resultado está aí. Hoje o Brasil figura entre fala de vacina, é o 4º que mais vacina no mundo, só perde para 3 que produz a vacina. Agora, essa semana que passou, o Brasil passou para o rol dos países produtores de vacina, então agora ele vai vacinar muito mais ainda e vai exportar. Os investidores estão vindo aqui para dentro novamente. Foi anunciado um investimento bilionário de um grupo estrangeiro com relação ao Nubank, aquela empresa que foi criada, né? É um banco digital. Que é o banco digital, Uhum. Né? Foi criado esse rol novo de empresas, Sim, né? sim, Modelos sim. novos de empresa, não é? Vários bancos estão sendo criados desse formato digital. Então, um investimento de R$500 bilhão estrangeiro, né, em cima do Nubank, e outras empresas, e tudo mais que está acontecendo. O PIB brasileiro teve crescimento, o Brasil está entrando para a OCDE, né? Os Estados Unidos fez a indicação e parece que está dando tudo certo. Agora, recentemente, também está se tornando um membro permanente na ONU, não é mais só um convidado, entre outras coisas mais que estão acontecendo. Então, quer dizer que houve melhoras. Aí a gente percebe que o brasileiro precisa de oportunidade, de um pouco mais de facilidade para trabalhar, porque é muito difícil trabalhar aqui. Então, o povo é trabalhador, o povo é excepcional, todo mundo fala isso, todo mundo gosta do brasileiro. Sim. Vixe, o brasileiro Só que a gente tem muita dificuldade, paga muito imposto, um dos países do mundo que mais paga imposto é o Brasil. Então, tudo isso complica para a gente. E voltando ao que eu estava dizendo, como os resultados desse governo foram excepcionais durante esse pouco tempo de governo, mostra onde que nós podemos chegar como país e como cidadão. Sim. Entendeu? Eu acredito que o potencial do Brasil é enorme, é gigantesco. Gigantesco. O Brasil é grande, gente. Está se tornando também agora, por esses dias, um dos maiores produtores de alimento, ou o maior produtor de alimento do mundo. Sim. Tá figurando entre o primeiro lugar já, ali, já se encaixando. Quer dizer, o que segura esse país? O que segura a gente é a carga tributária que a gente tem, a classe política, a má classe política segura muito, porque eles fazem tudo que eles fazem a favor deles e para eles, não é verdade? Sim. Tanto que teve esses desvios da pandemia que tem que ser apurado e não foi ainda, mas está escancarado a coisa, que é corrupção uma em cima da outra. E tem um problema, né, que não deixa o Brasil crescer. Já que a gente está falando de política aqui, o político é o que mais atrapalha a gente, a classe política, com suas leis e tudo puxado para o lado deles, é o seguinte: nós temos que ter em mente o seguinte: nós, brasileiros, temos que aprender a votar. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje, ele não está bombando mais. Tá? Se tem um STF lá que é de esquerda ou é comunista, se tem um senador lá que é comunista e só quer fazer lei comunista, agora fizeram uma lei lá, não sei se na Bahia, que a propriedade privada, né, mais de uma pessoa, só pode ser mais de uma pessoa, quase igual ao comunismo. Né? Durante a pandemia, você pode, se você invadir uma terra, você não vai poder devolver agora. Se você invadir um prédio, você não vai devolver agora porque está na pandemia. Nossa. Primeiro que não devia nem ter sido invadido. Sim. Agora não pode devolver porque tem a pandemia. É igual aquele caso lá que o ministro do STF foi lá e disse que era para a polícia não entrar nas favelas. O que aconteceu da última vez que a polícia entrou na favela? O tanto de bandido que morreu, e morreu um policial também. Porque os caras estavam armados até o dente. Estavam super preparados, quer dizer, eles estão preparando tudo que é ruim, né, para o país não dar certo. Agora soltaram tanto presidiário, agora o ano passado, né, o pessoal dos presídios foram libertados. O que aconteceu?
Por que preso não tem problema com Covid, tem problema e solto não tem problema com Covid? Claro que tem problema do mesmo jeito. Então, por que soltar aquela quantidade de pessoas presas? Então, assim, se a gente conseguisse se desenrolar dos políticos maus, a gente cresceria muito mais que cresceu em 2 anos, né? E pelos próximos anos cresceria muito mais. Agora nós temos que fazer uma coisa, de verdade, aprender a votar. Saber quem é quem. Eu acho que nesse caso, tipo assim, nós está sem opção. Eu acredito, o Brasil assim está muito sem opção de político no geral. Eu acredito. E o mais difícil é porque, tipo assim, eu estudei lá e a escola, na época eu estudei a época de esquerda do PT. E a escola puxa para a esquerda do PT. E quem está estudando agora na direita, a direita faz o mesmo que o PT. Ela vai puxar pro lado dela e ensinar as crianças que o lado deles, tipo, é melhor. Então a gente fica nessa briga de poder, igual você disse, o projeto, a pessoa lá, o Bolsonaro, por exemplo, tem um projeto bom, vai para a votação do STF e eles não concordam com o Bolsonaro, mas sabe que o projeto é bom, mas não aprovam para não vincular o projeto bom com o Bolsonaro. Eles não estão pensando no Brasil, no povo, eles estão pensando nele. E isso que acontece com o brasileiro, esse que é o problema do brasileiro. Ele cresce aprendendo isso, ele cresce aprendendo assim, eu vou me favorecer, eu vou lascar com as outras pessoas desde que eu me favoreça com isso. E não vou deixar mais ninguém me favorecer. A pessoa não quer ver as outras pessoas bem, crescer. Ele tá bem, e até se ele não tiver bem, mas a outra pessoa tem que estar pior. Ninguém pode... Então, tipo assim, eu não vou dar essa chance do Bolsonaro ser um bom presidente. E não só o Bolsonaro, podia ser se fosse o Lula lá e o STF fosse de direita, ia acontecer a mesma coisa. Entendeu? A direita ia falar, não, vamos deixar o Lula fazer projeto bom, vamos nada. Aí a gente não vai, como que a gente vai entrar no poder de novo? Nunca. E é isso que eu acho que atrapalha. Muito. Isso atrapalha demais. E é porque fica essa guerra, essa queda de braço. Fica uma verdadeira queda de braço ali dentro de Brasília. E quem sofre somos nós. Somos nós. Nós pagamos por tudo isso. Então, por isso que eu acho que o projeto de educação, a Secretaria de Educação, para as crianças aprender a crescer, não tendo essa visão, tipo assim, não sendo influenciadas, na verdade, por um lado, nem para o outro, sei lá, a Secretaria de Educação tinha que ser algo independente, algo que não envolvesse política, ou privada. Deixei escolas privadas, então só para não ter alguma coisa assim, sabe? Privatizar a escola, não sei, só tô falando aqui, mas eu não tenho base em nada. Só falo assim, eu não quero que as pessoas fiquem influenciando as crianças, porque senão não vai mudar nunca, porque as pessoas que estão lá já têm as ideias delas, não vão mudar. Quem vai mudar é quem vai chegar lá daqui 20 anos, entendeu? Né? É bem isso. Tipo, quem pode mudar é só daqui 20 anos, sim, só quem tá crescendo agora. Porque quem tá lá já tá com a ideia formada, não vai mudar nunca e é isso. O que nós temos que ter é uma educação imparcial, que realmente tenha uma grade de ensino voltado àquilo que a criança, se for o adolescente precisa para ser alguém na vida, né? E não para ser algo, ser alguém. Isso. Né? Porque quando você é instrumento de de uma classe política, por exemplo, de um partido político, você é algo. Sim, eu acho que isso aconteceu nos últimos anos com a gente. Então, forma-se pessoas em prol de um ideal apenas, não de vários ideais. Por exemplo, existe a formação onde você consegue desenvolver um pensamento e decidir o que é melhor. Sim. Então, é uma formação que existiu durante muito tempo no Brasil. Ultimamente, era uma formação que você não tinha muito essa opção de entender muito diferente daquilo que era te passado. Então, agora, talvez voltando a essas raízes do ensino aí, que parece que esse governo está não tendencioso, mas sim voltando ao que era, deixando as pessoas aprenderem realmente e tomarem suas decisões, a serem críticas. A palavra é crítica, a pessoa ser crítica. Então, ela ouvir dos dois lados e ponderar o que é melhor.
Tá certo? Concordo. Porque quando você é formado para você enxergar só de um lado, vamos dizer, direita ou esquerda, que a gente não está discutindo política aqui, mas dando exemplo. Sim. Então, se eu fui ensinado, doutrinado a enxergar a direita ou a esquerda, eu não vou enxergar mais nada. Você não vai. Então, tudo que eu sei é o que é certo, mesmo sendo errado. E ninguém chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Agora, quando a gente tem o senso crítico, que é a mesma coisa que você ler um texto e saber interpretar aquele texto. Então, você interpretou de forma que houve um entendimento melhor e mais amplo daquilo que você leu. Então, você pode até enxergar mais coisas do que tinha lá. Agora, quando você lê aquilo e só é aquilo exatamente que você leu, mais nada além daquilo, aí não te abre mais a você ser crítico. E você... Tipo, não desperta curiosidade, eu acredito, assim, de você... Coisas novas, E que eu acho que uma das coisas mais legais do ser humano é debater, ver o outro lado também, ver as opções, inovar, tudo isso, inventar. É o que você falou agora, para inovar e para inventar, você tem que ter a mente aberta. Tem que ter. E tem que saber interpretar tudo que aparece na sua vida, no seu dia a dia, cabe interpretações. Quando você interpreta de mente aberta, você abre a mente, abre o leque da sua vida para várias situações. Aí para você empreender, se tornar um empreendedor, para você fazer uma empresa ir para frente, administrar essa empresa. Agora, se você tiver a mente fechada e você pensar de uma forma que muito fechada e achar que aquilo está certo e não querer saber de mais nada... Então pode ser que você esteja já cometendo um erro, né? E às vezes engana também, porque às vezes pode ser que dá certo por um tempo. Pode ser que por um tempo dê certo. Só que não é por um tempo. Isso que é o problema. Aí a pessoa vai tentar bater, não, mas dava certo, tem que dar certo. E aí não dá certo. A gente tem uma estatística no Brasil, até ruim, que é a duração de uma empresa média depois que ela abre de 2 anos. Então isso já vem lá de trás, não vou dizer nem de direita nem de esquerda. Só que ela piorou muito. Então, nem 2 anos não estava sendo mais. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender muito. Por exemplo, uma sala de aula. Você vai para uma sala de aula, você não pode depender só do que o professor te ensina. Até um certo ponto, até um nível de instrução, você ouve muito o que o professor fala e depende muito dele. Agora, quando você está se aproximando de uma faculdade, por exemplo, você precisa ser mais crítico. Você precisa, muitas vezes, o que você lê nos livros, você precisa ser crítico em relação àquilo, interpretar aquilo de forma que você possa trazer para o seu dia a dia. Por exemplo, se você vai para uma faculdade e compra muita literatura importada dos outros países, como o americano, por exemplo, na área de administração tem muito disso, você tem que saber interpretar aquilo e trazer para o Brasil. Se você trouxer ao pé da letra os livros que os americanos usam e fala, vou aplicar no Brasil, não vai funcionar. Então a gente precisa ter esse senso interpretativo e crítico muitas vezes. E se a escola não nos der essa possibilidade, a gente não vai conseguir desenvolver como empresário também. Não vai. E hoje eu acho que o Brasil está um caminho aí até de piorar, por causa da geração que vem vindo, que vai ser o que vai tomar conta do Brasil daqui 20, 30 anos. Uma coisa até importante que os últimos dias eu vi, no último ano em geral, tem muito aquele negócio de trader lá, tipo, você viu que abriu muita empresa de auxiliar as pessoas a ser financeiro, vou auxiliar, ver investir, de investimento e etc, e ajudar as pessoas a cuidar do seu próprio dinheiro. E não sei se é uma responsabilidade da escola, talvez dos pais também, e não sei da escola, eu queria também pôr a responsabilidade na escola, mas eu acho que as crianças ali, as crianças não, mas adolescentes ali, uma certa idade, tal, definir uma idade que a criança ou adolescente começa a entender legal, é um assunto que eu acho legal também, tipo, as pessoas têm que aprender a administrar o seu próprio dinheiro, que cai nesse negócio que você mencionou, de a pessoa abre e quebra. Abre em menos de 2 anos e quebra. O Sebrae, por exemplo, tem programas que ajudam a pessoa a ter esse controle. Por exemplo, como a gente não tem essa educação financeira desde novo, não é uma matéria presente nas escolas, então a gente cresce vendo aquilo que os pais fazem. Se você vem de uma família onde o pai e a mãe é seguro, onde pelo menos um dele é mais seguro, então você tem ali um bom exemplo para seguir. Sim. Né? Você acaba vindo dos pais, só que, igual eu falei, a longo prazo. Hoje, o pessoal, hoje tá, a maioria, assim, muita gente endividada, não só por causa da pandemia, pode dizer que piorou,
mas acredito que já vinha. Talvez era um problema do governo em questão de empréstimos, esse tipo de coisa, incentivos, pode ser também. Essa questão que eu falei dos pais que vêm lá de trás, não é todo mundo. Não é. Pouca gente enxerga isso ou aprende com os pais. Então, quando a gente pega a nossa vida financeira para administrar, nem sempre a gente observou bem os nossos pais. Não, a gente acha que... Nem positivo e nem negativamente. Então a gente vai fazer aquilo que a gente acha certo. É igual educar nossos filhos. A gente educa do nosso jeito, nem se baseia pelos pais como a gente foi educado. Sim. E muitas vezes a gente está educando de forma errada. Sim, e muitas vezes de forma correta, mas ninguém se questiona sobre isso também. É a mesma coisa a educação financeira. Está certo, está errado? Entra no que você falou, né? O Sebrae também tem um programa que... eu acho que assim, teria que ter... despertar um interesse nas pessoas. Sim. Pelo menos não é tipo assim, é que às vezes as pessoas acham que também a escola tem que educar, tem que tudo, não é tudo escola. Eu concordo, mas assim, algum interesse, tem que ter alguma coisa assim. É tipo, vamos, sei lá, pegar uma matéria ali, história. As professoras, pelo menos na minha época, ia falar sobre Segunda Guerra Mundial e queria que a gente decorasse alguma coisa, assim. Eu acho que não deveria ter esse negócio até de provas, talvez, assim, de ter que decorar para fazer uma prova. A pessoa tem que despertar um interesse no assunto, tipo assim, tem que ser uma linguagem para a criança ali, para o adolescente que está estudando, falar, caramba, Segunda Guerra Mundial é legal de saber, né? Lá atrás, vou ler livro, hoje tem internet, vou pesquisar, do que meio essa impor. Não, você tem que aprender sobre isso aqui, e do meu jeito ainda. Você vai aprender isso aqui do meu jeito e pronto, acabou. Não, ó, você já ouviu falar sobre a Segunda Guerra Mundial? Você já imaginou que seu avô poderia ter participado, seu bisavô foi selecionado? Vai pesquisar sobre você ver. A criança, o adolescente, pelo menos eu sou assim, eu sou curioso, eu fico, não é que é verdade mesmo? Vou atrás. É verdade. Agora, quando vem uma pessoa falando assim, não, ô Leandro, eu tô falando isso aqui, ó, tá escrito aqui, e você só me ouve e pronto, fica quieto. Eu tenho razão. Eu não escuto, porque eu fico assim, não, mas aí você não tá debatendo, ou você não tá tentando me ensinar alguma coisa, você tá tentando impor uma coisa que você acha certo. Pode até estar certo também. Falando que tá errado, mas... A forma de abordar, muitas vezes. Essa linguagem, talvez, essa forma de abordar, não sei. E acaba levando isso, a pessoa não tem interesse, aí não tem interesse em educação financeira, aí às vezes quebra um negócio... Aí acontece, tudo isso vai refletindo. Né? É o que eu estava dizendo, o Sebrae tem um programa, quando você procura o Sebrae para montar uma empresa, qualquer um de nós procura o Sebrae, que tem essa retaguarda de fazer a pessoa que quer ser empreendedor, quer ser empresário, a ter o controle financeiro, porque a grande causa das empresas quebrarem nesse período de 2 anos, que é o período de incubação delas, médio no Brasil, é que mistura o dinheiro. Não sabe enxergar o que realmente é o que foi lucro, o que sobrou, daquilo que é o dinheiro da empresa, o capital de giro, alguma coisa assim. Sim. Então, aí mistura tudo, não sabe o que é uma coisa, o que é outra, gasta mais do que devia. Sim. E é tudo que você falou. Então existe essa educação hoje, até mesmo para pessoas de idade, aprenderem a tocar o seu negócio nesse aspecto. Então, mas específico. É uma coisa que eu, assim, igual você tá no ramo, assim, empresário e tal... sabe que existe, mas é uma coisa que às vezes tinha que estar mais para as pessoas se interessar mais, porque as pessoas não têm interesse. Às vezes você vai falar, as pessoas têm mais interesse na internet nesse negócio do cara falando mentira aqui, ó, vem ganhar com R$1.000, vem ganhar 50 mil, aí a pessoa, eita, vou lá, e perde os R$1.000, isso a pessoa tem interesse. Tá vendo? É o marketing do negócio. A pessoa tem interesse nisso. Ó, com R$100 aqui, eu conquistei meu primeiro 1 milhão. Mas como? Pode até acontecer. Às vezes, com uma boa educação financeira, você consegue muito mais que atrás desses processos miraculosos, esses cursos miraculosos aí que o pessoal oferece. E o pessoal fica e o pessoal, tipo assim, acha que, não, achei a solução. Vou ganhar dinheiro agora. E aí a pessoa entra, às vezes, em alguma furada e acaba... abrindo uma empresa e perdendo 2 anos. Uma forma da pessoa perceber que ela está com problema financeiro é quando você pega 2 pessoas e observa o seguinte: se você pega uma pessoa que com pouco faz muito, e outro que com muito, muitas vezes, faz pouco, não faz quase nada. Eu tô falando, vamos falar então de ganhos, né?
mensais ou ganhos financeiros. Às vezes uma pessoa ganha pouco e faz muito. Sim. Consegue economizar o dinheiro, guardar, e você vê ela crescendo, comprando um carro, e aí vai, uma casa, e vai. Aí outra pessoa que sempre tem um salário muito bom, não consegue nada de muito melhor, muitas vezes fica patinando. Então aí já é uma questão de observação. Sim, sim. Então a pessoa já podia já se perceber assim, mas as pessoas normalmente não tem interesse. Não tem essa percepção e nem esse interesse de melhorar nessa parte. As pessoas é meio complicado. Esse outro negócio até da empresa também de abrir, eu não sabia desse número e fiquei meio encucado, e agora tá até aqui na minha cabeça, depois eu vou pesquisar, eu quero saber até mais por quê. De a pessoa abrir a empresa em 2 anos quebrar, você não acha que pode estar ligado ali, relacionado com pessoa desiste muito fácil? Não sei, ou acho que não? O que você acha? É assim, essa estatística ela é montada em cima de algumas informações que são levadas em conta. Uma delas, muito importante, é a administração financeira, pessoal e da própria empresa, que não existe, né? Então, a pessoa quer montar a empresa, mas ele não administra financeiramente a sua própria vida, não vai administrar a empresa. Então, o Sebrae, não estou fazendo propaganda do Sebrae exatamente, não quer dizer que não seja um grande órgão aí que ajuda todo mundo. Mas, enfim, porque eu falo muito do Sebrae? Porque eu tenho muita ligação lá com o Sebrae, estou sempre com eles. Então, assim, então a pessoa tem que entrar para administrar o seu negócio sabendo da parte financeira, administrar a parte financeira, isso é primordial. Depois vem o negócio. É o negócio certo, no local correto? Sim. Foi feito um estudo, é o local correto para se montar o negócio, a quantidade populacional, e vem detalhes, são muitas informações que muitas vezes a gente não tem ou não levanta. Por quê? Porque o brasileiro ele é muitas vezes empírico, né? Ele vai fazendo ele acha que está certo, e muita coisa dá certo, tanto que o Brasil hoje, em termos de empresas pequenas, é um país no mundo que mais tem empresas, que mais as pessoas empreendem, né? É um país que as pequenas empresas movem o país de verdade, não são as grandes empresas. Tá certo? Então tem muita gente dando certo, só que essa muita gente dando certo, com mais informação, muito mais gente vai dar certo. Né? E eu também acredito que nesse caso é porque o Brasil também é muito consumidor. E também muita gente, muita população, não sei. Então, às vezes, você vê as empresas menores aí dando certo, mas trabalhando de jeito errado, que não é o certo. Né? Porque vai dar certo até quando? Chega num momento de crise, pode ser que aí não dê mais certo. Entra para essa estatística que a gente está falando. Entra para isso. É um motivo isso aí. Às vezes... Por um tempo dá certo, mas a hora que a coisa começa a crescer, começa a ter que administrar melhor, aí já começa a dar problema. Sim, você já começa sem... não sabe o que fazer. Sim. E a questão até dos 2 anos aí de limite as pessoas fecham, eu também acho que pode estar relacionado ao... tá até falando, de... as pessoas querem que o negócio dá certo, de tipo assim, vou montar uma empresa hoje, amanhã eu quero acordar e tá tudo certo. Não é assim. Não é. Eu acho que 2 anos, ainda assim, se sua empresa der certo em 2 anos, eu acho que tá muito bem. Eu sei lá, na minha cabeça, pelo menos eu penso em 5 anos. A estatística é assim, se ela chegou a 2 anos, então ela pode chegar a 5 com mais certeza. O problema é que a grande maioria, não vou falar de porcentagem agora, porque eu não estou bem atualizado em relação a isso, mas uma grande maioria das empresas, e olha que é a grande maioria que quebra em menos de 2 anos. E a minoria vai para frente. E olha que ainda assim o Brasil tem estatística que tem em cima das pequenas empresas. Então imagina o brasileiro bem assistido, bem orientado. Então o brasileiro é um povo formidável, né? Inteligente, criativo, simpático. Tudo que é de bom nesse mundo tem nesse país aqui com relação ao seu povo. Só que a gente precisa ser melhor orientado. Você entendeu? E parar de ser imediatismo, acho, talvez seja a palavra, assim, as pessoas querem as coisas de imediato, assim, o brasileiro eu vejo que ele quer as coisas pra ontem, assim, do tipo, uma empresa mesmo, a pessoa vai montar assim, um bar ali, eu vou montar um bar, mês que vem, não vou fechar porque não deu certo, mas calma, você não tá errando? Será que, vamos rever o seu processo, vamos analisar, né? O projeto todo, às vezes, aquilo que eu falei, está no lugar correto, está com o público, é esse público que você queria, você está no lugar que tem esse público, tá no local. Vamos corrigir esses erros, não é também você vai abrir um bar
e mês que vem você vai ser o melhor bar de Maringá. Não vai. A pessoa que tem um bar de sucesso em Maringá tá 20 anos no negócio. E às vezes agora que tá colhendo alguma coisa, né? Assim, um fruto. Sim, agora que tá mais tranquila. Os outros 20 anos, aí as pessoas veem. É que não vê isso no lado do empresário, né? Eu acho o empresário até injustiçado por causa disso. Não vê os. Você veio aqui agora, você estava trabalhando. Não vê o empresário trabalhando Não vê. sábado, domingo, feriado. Não vê. Só acha que é só o sucesso. E não é. Não é. E a empresa, enquanto ela é pequena, ela é trabalhosa. É muito. Mas Então, eu ainda acho que é sempre. Tipo, são poucos casos que a pessoa ela tem uma vida com horários. Sim. Né? Porque a empresa, conforme ela cresce, ela vai contratando pessoas, vai organizando os departamentos. Então, você passa a ter os processos gerenciais dentro da empresa funcionando bem. Então, onde sobra um pouco de tempo para o empreendedor. Né? Um pouco, não quer dizer que sobra tempo. Sim. Agora, se ele não crescer, ficar pequeno e não quebrar nesses 2 anos, então ele vai ser engolido pelo negócio. Tem aquela história também, a empresa não pode ser pequena por tanto tempo. Se ela continuar pequena, a não ser que seja o teu negócio tenha sido feito, idealizado para isso, se ele ficar pequeno por muito tempo, ele vai sugando seu tempo, vai tomando o tempo que existe. Sim. Né? Então depende do projeto, qual a ideia inicial do negócio. Né? Sim, concordo. Pode ser que a pessoa também, não sei, às vezes a pessoa também não quer crescer, mas que não sei também quem que não quer crescer. Muitas vezes a gente vê assim as empresas pequenas, vamos dizer, eu montei um negócio ali, você falou de um bar. Um bar tem um limite de crescimento. Sim, mas não dá pra montar outro. Eu montei uma loja de roupa, tá? Que tipo de roupa, em qual bairro você montou? Então, dependendo do tipo de roupa que você vai vender, você vai ter um crescimento. E vai chegar num limite. Se você for para o bairro certo, para a cidade certa, para o local certo, você vai ter até um certo ponto você cresce. Aí vem o tamanho da cidade. Aí eu quero ter uma loja de roupa de 200 metros de área de venda, 300 metros, tá? Em qual cidade? Sim. Então tem que ser projetado. Você não pode querer uma coisa muito grande numa cidade pequena e vice-versa. Sim. Então tudo é projeto, né? O brasileiro tem muito problema com projeto. Então a pessoa tem a ideia, tipo assim, tudo respeito aos brasileiros, mas eles têm a ideia de dormir na noite e no outro dia falam, eu vou fazer, aí dá 6 meses, muita não coisa dá certo. Né? Muita coisa dá. Muita coisa não dá também. Tem, acho que um outro problema até que muita gente às vezes eu vejo fazendo, errando, e às vezes dá certo também, não é tudo que dá errado também, mas eu acho que a chance de dar errado é maior, de você sair do seu ramo de atividade para montar uma empresa em outro ramo de atividade que você não conhece. Um pouco complicado. E achando só porque fulano de tal, ou empresa tá dando certo, você acha que você vai dar certo também, mas não é assim. A outra empresa sabe trabalhar com isso, você não sabe. Entendeu? O melhor negócio que existe, para que ele fique bom, aliás, é você fazer aquilo que você tem conhecimento, aquilo que você domina. Sim, a primeira coisa para abrir um negócio. Isso mesmo. Mas eu não domino tal área, mas eu queria montar um negócio. Então deixa eu me especializar naquilo, saber mais sobre aquilo. E aí sim, né? Não, isso Isso até tô lembrando de algo assim que tem relacionado, tipo assim, os últimos, sei lá, 2 anos ficou muito, não sei se pode dizer moda, montar cesta básica e vender. Né? E aí tinha um pessoal que já tá trabalhando 10 anos nisso e tava legal, tava show, assim. Empresa legal, pessoal vendendo bem e tal. Aí o pessoal, acho que fica assim, caramba, fulano lá, não, empresa lá, tá vendendo bastante cesta, né? E se nós montar uma cesta? Aí começa assim, do nada tinha 20 pessoas vendendo, tipo, só em Nova Esperança tinha umas 20 pessoas que comprando coisa no mercado, dando coisa no atacadão, vendendo cesta. Hoje, só tem a que tinha 10 anos atrás e mais uma ou outra. Não fica todo mundo no mercado. Não fica. Porque a pessoa fala, nossa, eu tenho um dinheirinho aqui, se eu fazer isso dá certo. Mas você trabalhava o quê? Eu trabalhava com calha. Mas por que você não montou um negócio de calha? Então você vai mexer com um alimento que não é seu ramo. Não é verdade? Tipo, eu vejo que acontece isso com as pessoas, às vezes. E acaba não dando certo. É complicado, né? Empresa, brasileiro... é complicado, pessoal. É bem doido, assim. Tem que sempre fazer o projeto, pensar, tem que fazer o projeto. Botar a cabeça para funcionar, ver as viabilidades, procurar os órgãos competentes, aí, tipo o Sebrae, para ajudar. Sim. Lá é gratuito, né? Até certo ponto é gratuito, ajuda muito, os consultores lá.
Sempre tirar ideia com quem sabe, não copiar. Sim, sim. Nada se cria, tudo se copia. Aí não vai funcionar. Porque quem está copiando muitas vezes não está copiando tudo. Não Tá sabe de certo? tudo. O É. meu ramo de atividade mesmo, eu fui copiado muitas vezes. Fui Sim. copiado tudo que você pode imaginar, até a ficha de transporte lá, a ficha que os vendedores andam foi copiada, os Nossa. produtos foram copiados por outras empresas. Então, Mas isso. assim, a que ficou no mercado foi a minha e mais umas outras que já estavam ali. Todas essas outras aí tiveram dificuldade e acabaram sumindo do mercado. Não que a gente é o melhor de todos, não é isso. Sim, Mas a gente tinha um projeto, esse projeto foi desenvolvido, tinha uma experiência, te falei da indústria lá que a gente, sim, né, sim, de Nova sim. Esperança, então já tinha uma certa experiência, Sabia o que estava foi feito um fazendo. projeto, então o crescimento foi bem coordenado em cima de tudo e a gente chegou a um ponto que começou a ser copiado, muito copiado. E muitas vezes a gente teve dificuldade com isso também, porque as pessoas, quando vão copiar, eles podem copiar os produtos, né? Chegar no cliente e apresentar o mesmo produto, até falar que você está com preço mais caro, mas ele muitas vezes não. É um exemplo, tá? Um exemplo aqui, só um pequeno exemplo, não calculou o custo direito. Ele compra um, vende por dois, acho que teve um de lucro. Acho que teve um de lucro. Sabe? Então aí esse pessoal sai do mercado rápido. Sim. Não estou dizendo que ele está vendendo caro nem barato, eu estou Sim. dizendo que é só um exemplo. Compra por um, vende por dois, acho que teve um de lucro. Não é assim que funciona. Não é. Então a pessoa precisa saber o que ela está fazendo, ela precisa formatar o preço de venda, precisa saber se esse preço está dentro do mercado. Ah, mas eu tenho esse produto, eu vou sair e vou vender. Não, você tem esse produto. Você vai sair, talvez você vai vender. Se estiver muito caro, você não vende. Se estiver muito barato, você vai vender um monte e vai quebrar a empresa ainda por cima. Então tem todo esse meio caminho aí que tem que ser visto. Sim, né? Muitas vezes. E acontece muito isso. Esse aí, eu até achei legal esse comentário de o pessoal acha que é isso. Eu paguei R$1, vendo por 2, ganhei 1. Nunca que é só isso, né? E ainda mais para uma empresa, né, certa hoje no Brasil. Se você for pegar só em tributação, tá longe. Se for falar de tributação, Você pega só disso aí. Mas uma noite inteira aqui não termina e não vai dar nada no final. Não vai dar nada, isso mesmo, concordo. Nossa, tributação no Brasil é muito difícil. Esse dia eu conversei com um amigo meu, veio aqui. Tem um outro amigo até, não sei se, eu acho que eles vão estar assistindo, eles é gente boa. O Funcast, Funcast Podcast. Eles começou também um podcast agora e eu participei o primeiro episódio. Tem uns 2 sábados que eu participei, o primeiro episódio com eles lá eu fiz. E bem legal também. E ele estuda, acho que ele estudou economia e agora ele estava em contábeis. E ele trabalha em lugar que mexe com tributação, em escritório de contabilidade. Ele teve aqui, não teve? Teve aqui. Eu acho que vi vocês, não. Eu assisti. Ele teve aqui, é o Bruninho. E ele fala de tributação, fala, bicho, é muito complicado a tributação. É muito complicado. Muito complexo. Muitas vezes a gente, quando tem empresa, se não tiver uma pessoa para nos auxiliar dentro da empresa, não dá tempo de pegar tanta informação o tempo todo. Por exemplo, tempo atrás eu tive um ressarcimento a ser feito pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e eu até hoje, vai fazer 2 anos e meio, não consigo receber. Porque eu tenho que começar o processo aqui no estado do Paraná. O estado do Paraná não entende todas as informações do estado de São Paulo. Tá certo? O que vai acontecer? Se eu quiser receber esse dinheiro, vai acabar que eu vou ter que ir lá no estado de São Paulo. Contratar alguém que entende lá. Mas pelo valor, talvez não compensa. Entendi. Que não chega a R$3.000 essa devolução de imposto. Ou ir lá em alguma cidade no estado de São Paulo, pegar uma Secretaria da Fazenda lá e ir lá me informar, porque simplesmente o pessoal daqui não consegue me ajudar a receber o que eu tenho para vir de lá, porque acabou ficando retido lá. Foi um imposto recolhido maior, erro lá deles mesmo, sabe? E acabou que para receber esse dinheiro de volta, meu Deus do céu. E eu acho que é tão complexo que eu não culpo nem as pessoas, porque não dá. Acho que uma pessoa sabe. O próprio contador se atrapalha todo não dia. Não consegue, é muita coisa. É bem doideira. Eu não sei se eu passo a perguntar um negócio, você vai saber melhor que eu, obviamente. Tipo assim, essa água aqui. A fábrica do plástico paga imposto. A fábrica que revende, a Nestlé, paga imposto. A fábrica que fabrica a água, que é a Nestlé, paga imposto. Aí vai para uma distribuidora. A distribuidora paga imposto. Por que tem tanto imposto? Todo mundo pagando imposto no mesmo produto? É bitributação, muitas vezes.
Às vezes a gente paga o mesmo imposto mais de uma vez. É imposto dentro do imposto. Então, mas tipo assim, porque, o imposto da água. Não, não é o imposto da água. Você já pagou o imposto da garrafa, o da água, o da tampa, o desse plastiquinho aqui, o cara que fez a logo aqui, ele tá pagando imposto. Então, tipo assim, numa garrafa dessa aqui, de R$ 1 da água, é 90 centavos de imposto. É bem isso. É 90 É centavos, bem porque isso. é muita É coisa. igual combustível. Quando você pega algum posto aí que resolve escancarar lá como que fica a tributação dele, na hora que chega no final você fala, pô, mas era pra mim estar pagando só isso no combustível? É verdade. Por isso que às vezes o combustível sai daqui e vai para o Paraguai e você chega lá e abastece mais barato. Por quê? Porque tem incentivo da exportação que cai vários impostos. E lá eles não produzem impostos igual o brasileiro produz. Sim. Então vai ficar mais barato mesmo. Não, é muito louco, eu acho. Tipo assim, é muito doideiro, porque não é, igual eu falei, não é o imposto da água. Aqui você tá pagando tudo é imposto, o plástico, a garrafa, a água, aí a fábrica, o distribuidor, o consumidor final no mercado, se ela for ICM, É igual um produto. mercado. É igual um produto que eu tenho lá. A gente, quando compra o produto, é X o preço dele. Uhum. Tá, ali já está todos os impostos inclusos, todos os impostos possíveis. Aí ele fala assim, isso aqui não é imposto. Isso aqui não é que está caro o preço, não é que subiu. Ele fala, tem mais 5% de IPI e tem mais 22% de ST. Mas isso aqui não é que subiu o preço. Isso aqui o preço do produto é 10, por exemplo. Só que você tem que pagar mais 5 de IPI e mais 22% de ST. Mas vem cá, no final saiu quanto? Então eu estou te pagando isso. Ah, não, mas que você pagou para o governo, mas eu paguei. E todo mundo pagando. Aí o que vai acontecer? Eu vou calcular o preço de venda, que eu também vou pagar imposto em cima disso. Sim. Entendeu? Então vem imposto em cima de imposto, imposto sobre imposto, e vai indo, e acaba as coisas ficando nesse preço que estão. Muitas vezes lá a gente pega um produto, só para você ter uma ideia, e se não fosse tanto imposto, eu podia pegar o produto de R$1 e vender por R$1,20. Muitas vezes tem que vender por R$2,20, Sim. com uma margem de lucro de 3%, o restante ficou aonde? No imposto. Foi tudo dividido, um pouquinho para cada um ali. Aí vai um pouco para Brasília, um pouco para o governo lá do Paraná, um pouco para não sei quem. Eles fazem a divisão deles ali. Por que que, por exemplo, quando o governo federal agora quis tirar o seguro obrigatório, teve gente que não deixou? Porque está mamando. Porque tá vindo de E justamente o seguro e justamente veio de político que diz defender o povo. Foi eleito para defender o povo. Sim. Não deixou tirar. Mas depois, era a fonte de renda dele. Aí depois quis deixar a carteirinha de estudante de graça para estudante, né? Que ela tem um custo para o estudante. Aí esse mesmo pessoal que defende os pobres, né? Que defende todo mundo, diz que não, que tinha que pagar. Então o estudante voltou a pagar a carteirinha de estudante, que isso aí tudo é taxa. Quando não é imposto, é taxa. Qual a diferença? É só porque eles não tinham argumento pro imposto. Tá cheio nesse negócio. Pô, você vai transferir um terreno aqui na cidade, qualquer lugar que seja, o que você paga de imposto para fazer uma transferência de nome é uma coisa absurda, fora da casinha o negócio. Então, e às vezes você fica fazendo as contas, porque eu sou muito matemática. Tudo eu faço conta, e eu fico fazendo conta de qualquer coisa. Eu tava indo trabalhar de ônibus, eu fico fazendo a conta, quantos que dá de lucro esse ônibus aqui? Eu fico assim, aí eu fico contando assim, mas tem 50 pessoas, isso aqui não tá se pagando não. Aí eu sou curioso, aí eu comecei a pesquisar, aí tem, não entendo de ônibus, de coisa de transporte, mas é que vai de contrato, não sei como funciona esses daqui. Eu sei mais ou menos o de São Paulo, que eu vi melhor. O contrato de São Paulo é mais ou menos assim, o ônibus gasta, vamos supor, R$1.000. Esse ônibus tem de custo para operar na linha ali. O governo, aí é de contrato, paga, sei lá, 80% desse custo dele, entendeu? Para passagem ficar no preço acessível porque eu tava fazendo as contas, não tava se pagando o ônibus daqui. Aí eu falei, mas por que não se paga? Se esse ônibus enlotado o tempo todo no preço da gasolina, pedágio, não sei o que, manutenção, preço do ônibus não se paga. E aí, provavelmente daqui deve ser algo parecido, porque o governo tem um incentivo, ajuda e tal. Não tem nada a ver com o que eu tava falando, foi só uma coisa que eu lembrei. Mas passa pela cabeça, tem a ver com o custo, né? Eu sou assim, eu fico calculando. E eu até perdi o raciocínio que eu tava falando. Eu ia falar um negócio interessante. Era questão do imposto mesmo, eu não lembro o que era. Mas tudo bem. É tanto imposto que, Ave Maria, fica difícil a gente mensurar tudo que
tudo que acontece e o exagero. Vamos ver agora com essa reforma tributária, que era para ter feito há 20 anos atrás, ficou para 10 anos, ficou para 5 anos atrás, 10 anos, 20 anos, ninguém faz. Vamos ver agora se vai. Se tiver essa reforma aí, a gente vai ser muito bom pra gente. Vai. E até para calcular preço de produto lá no supermercado vai ficar mais fácil, né? gente. Porque hoje você precisa de um programa para calcular um preço para você. Basicamente, você não quer fazer uma conta direto. Sim, e... Por quê? Por causa principalmente por causa do ST. Depois que entrou o ST, ninguém se arrisca mais a fazer um preço de venda de um produto se não for via sistema. É isso? Não, eu acho que o ST é mais tranquilo. O mais complicado é o ICM, né? O ICMS na saída é mais complicado. Isso. É porque o ST já vem na nota, né? É que o ST é o seguinte, o ST ele vem na nota, só que na hora que vai calcular o preço, se não te der o crédito, você tem que aumentar teu preço no final, na hora de venda. Se você não tiver o crédito. Se não for, tipo, no nosso caso lá, lucro real, então pode ser que dá problema pra quem é simples. Se a empresa que está te vendendo não te der o crédito ICM, automaticamente você tem que calcular o seu preço de venda maior, porque você está pagando no lugar dele. Entendi. É o que é no caso do ICMS. O ICMS é o mercado que paga para... o ICMS, a empresa não pagar. A ST, é tudo você se acredita, né? Para que você possa depois fazer lá a contabilidade, né? Todo mundo paga. E aí, por fim, né? A empresa simples, se ela não te dá o crédito ICM, você não se acredita na hora de pagar o imposto. O que é acreditar? É ter desconto na hora de pagar o imposto. Sim. Aí automaticamente você tem que jogar o preço mais caro para poder reaver essa diferença. Reter isso. Então é uma coisa assim, meio sem fundo, né? E aí essas empresas simples que compram mais barato das indústrias, muitas vezes, elas vendem mais barato. Só que o mercado não sabe que está pagando isso. Só que muitas vezes ele não pode vender para o supermercado porque ele quer o crédito ICM. Se for vender, tem que vender mais caro. Então, mas eu vejo também que tem muito mercado... Mas tudo culpa de imposto aí. Não, sim, mas tem muito mercado que vende errado. Vende. O cara tem o dos dois lados, né? Tem o do erro do mercado, que acaba às vezes calculando ele muito, essa carga tributária faz acontecer isso. É impossível você... Olha, eu desafio uma rede de supermercado hoje que tem um apontamento 100% certo em qualquer rede hoje. Tributação? De tributação não é impossível, não tem como. Alguma coisa escapa, né? É muito difícil, muito difícil. E é muito mix, né? Hoje o mix no mercado é enorme. É muito difícil. Senhora. Hoje o nosso mix no mercado lá é 40 mil itens diferentes um do outro. É muito produto. Chupa essa. É muito produto. Comprar isso aí tudo, administrar isso tudo. Imagina, é muita coisa pra nós. Ô Claudemir, e vamos contar mais um pouquinho agora. Nós estávamos até falando em off. Você estava dando aula um tempo atrás, resolveu parar. No que você é formado? Eu sou formado em administração de empresas, com pós-graduação de um MBA executivo, pós-graduação em MBA executivo e uma pós-graduação em gestão industrial e logística. Então são 3 formações. E na época que eu estava terminando a faculdade, eu já tinha empresa. Aí fui fazer faculdade para ver. Conhecimento nunca é demais. Deixa eu ver o que está faltando aqui, né? Porque eu já tinha empresa, eu tinha empreendido, eu já havia alguns anos. Eu queria saber, adquirir mais conhecimento para usar na empresa. E aí fui estudar, fui fazer faculdade. Por que eu me tornei professor? Porque nos últimos anos de faculdade, desde o começo até o fim, na verdade, né? Um dos donos da faculdade era meu professor. E como a gente procurava sempre fazer o melhor em sala de aula, e minha equipe, minha turma lá da faculdade, a gente não ficava só naquilo que o professor passava, a gente ia além, sabe? Sim. Ou ir além, algo mais, porque a faculdade, ela te dá o norte. Agora, se você vai ter que fazer alguns desvios para chegar, você vai ter que ser expert nisso. Você tem que buscar o seu conhecimento, aí né? tem aquela história, né? Aí eu fui buscar só o canudo. Então você vai no norte certinho. Eu fui buscar o canudo e algo mais. Você vai ter que sair do caminho para voltar para o caminho. É mais ou menos isso. Aí a gente fazendo isso... Que, né, teoria só assim, cortando, que forma os profissionais e os ótimos e os melhores profissionais, né? Tá aí a diferença. Tá aí a diferença. Profissionais tem, mas é um profissional bom, um melhor profissional? Exato. Eu não sei, né? É por aí. É por aí. Aí, durante os estudos, aí já era professor, né? O dono da faculdade era professor da gente, lá meu professor. E a gente foi criando um relacionamento ali, um conhecimento, junto com os outros professores também, sempre um bom relacionamento. E quando faltava um ano para terminar a minha graduação,
esse professor chegou em mim, na verdade faltava 2 anos para terminar minha graduação, esse professor dono da faculdade chegou em mim e falou assim, olha, quando terminar o curso, eu queria que você viesse dar aula aqui na faculdade. Falei, impossível, né? Como é que eu vou tocar a empresa e dar aula na faculdade? Eu não vou conseguir. Porque eu já sabia que quando a pessoa está na docência, o professor tem que estudar muito mais. Sim, a minha esposa é professora, ela é doutora em letras, Aham. e eu vejo tanto que ela estuda. Tá sempre. Não para, não para, não para, não para, não para. Você quer ver quando você... Eles passam a grade lá para você ministrar aula no começo do ano, você tem que preparar aquilo tudo, é uma loucura Nossa. verdadeira. Então eu falei, mas eu não vou conseguir. Ele falou, não, você consegue sim. Aí ele foi, fez a minha cabeça e disse que eu ia conseguir. Eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos tentar. Então quando você terminar a faculdade, aí você tem que fazer 1 ano de pós-graduação, que era o MBA, que eu fiz lá no Sesumar depois, para poder dar aula, porque eu tinha que ter o canudo para poder dar aula também, não é só o canudo da faculdade, vamos dizer assim. Aí eu peguei, faltava 1 ano para terminar meu curso, e o MBA também era de 1 ano. Eu falei, puxa vida, tem que terminar, ainda falta 1 ano para terminar meu curso, e mais 1 ano estudando para depois eu dar aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer o curso agora. E podia? Poder pode, você só não pega o canudo se você não tiver a formação da faculdade, normal. Ah, tá. Mas como tinha certeza que ia me formar, não sei que Deus mudasse o rumo, né? E a pós-graduação, quer dizer, eu terminaria os 2 cursos junto, e eu já poderia começar a dar aula, foi o que eu fiz. Eu cheguei um dia para ele e falei assim, professor, é o seguinte, eu adiantei um pouco aqui, a carroça à frente dos burros. Por quê? É porque eu já comecei a pós-graduação. Mas como assim? Falei que eu terminar a graduação, eu termino a pós e eu posso dar aula então. Não vou precisar esperar 1 ano depois. Sim. Ele falou, você não fez isso? Falei, fiz. Aí tá lá eu, estudava de semana normal na faculdade, sábado e domingo praticamente na pós-graduação, e tinha empresa. Meu Deus. Me meti nessa, aí só por Deus do céu. Terminei tudo certinho, aí no final do curso no Sesumar lá... Foi 1 ano também? Foi 1 ano daqueles... Mas pra mim eu já estava acostumado, porque quando eu servi o exército eu trabalhava também. Nossa. Eu trabalhava, servi o exército e fazia tudo ao mesmo tempo. Ele ainda ia pro colégio à noite. Nossa. Ia pro colégio à noite, de manhã ia pro trabalho e de madrugada ia pro exército. Então eu também fazia isso no tempo do exército. Então, estava meio acostumado a fazer umas loucuras dessa. Aí eu peguei e falei, tá bom, é comigo mesmo esse negócio aí, vamos pra frente. Terminei a graduação, aí a pós-graduação já terminei junto, só que eu não sabia, depois que fui saber. Quando termina a pós-graduação, tem a avaliação. Aí você tem que estudar mais um tanto para você ser avaliado por um professor de uma instituição qualquer. Ah, não sabia, não. Aí você tem que ser avaliado por um professor de qualquer faculdade. Você chega na faculdade, pede licença, conversa com a direção e fala que você precisa ser avaliado por um professor, que você está terminando um curso, que você vai ser professor universitário. Se esse professor te avaliar que você está pronto, você vai ser professor. Se ele falar, não, você não está pronto para ser professor, nossa, você não vai dar aula. Você tem que estudar mais, fazer outra pós-graduação, se preparar melhor. Falei, pronto. Caramba. É que me faltava agora. Aí fui eu para avaliação, aí eu consegui também. A avaliação saiu praticamente junto, né? Sim, aí saiu tudo junto, aí eu fui dar aula. Caramba, eu não sabia disso não. Minha mãe, depois de velha, resolveu estudar, coitada. Mas é que ela gosta muito, ela gosta de ler, de aprender. Aí ela estudou pedagogia, tudo à distância, estudou 4 anos. Até o último ano que eu morei com ela, ela tava estudando ainda, acho que ela tava no primeiro. No primeiro ou no segundo. Aí terminou, ela fez isso, mas ela terminou, e no outro ano já fez uma pós de 1 ano e meio, mas não atua nada, não trabalha com isso, mas só porque ela gosta de conhecimento, a mente fica ativa, só tem benefício isso. Não. Agora, o fato de você não ficar em casa assistindo novela e... Mas é o que eu acho como dela... O jornal mentiroso... Vixe, já tá evoluindo. Por isso que eu fiz o podcast, sabia? Eu fiz o podcast até por causa disso, eu falei assim, final de semana eu tô assim, ocioso com o tempo... E eu não tô aproveitando esse tempo. Eu quero aproveitar esse tempo alguma coisa. Aí eu tava com umas outras ideias, outros projetos que eu queria. Acabou que... medo, na verdade. Fiquei com um pouco com medo. E falei, beleza. Não vou fazer alguma coisa. Eu falei, vou fazer o podcast. Pelo menos é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de conversar. Vou trazer as pessoas para conversar. Trouxe uns amigos que eu não via há muito tempo. Eu falei, caramba, que legal. E tô fazendo podcast até um dos motivos para eu fazer o podcast. Que eu falei, senão a gente fica... fazendo nada produtivo, assim, nada que vai acrescentar.
Eu acho que o nosso tempo precisa ser bem aproveitado, não é verdade? Você Sim, tá certo, sim. é bem isso aí mesmo. Tanto que eu quero aproveitar demais e às vezes me dou mal com isso tudo. É muita coisa ao mesmo tempo. Não, sim, aí eu acho que Um pouco deu exagerado. exagerado de vez em quando, isso é um exagero aí. Mas enfim, pode continuar. Mas aí a gente se supera, aí você vê que existe um momento de superação, que é possível. Então sempre dá para fazer algo mais. Sempre quando você acha, eu cheguei no meu limite, se você parar para pensar, melhorar o seu projeto de vida ali, você vai ver que dá para fazer algo mais ainda um pouco melhor. Então eu sempre digo que o ser humano precisa a cada 2 anos melhorar alguma coisa. Sim. Ou se ele melhorar a parte financeira, porque ele já melhorou um monte de outras coisas junto, Sim. né? A parte intelectual precisa de uma melhora. Sim. Então, eu sou assim, tipo assim, até o podcast teve com isso. Você faz eu gosto de fazer um balanço assim, do ano mesmo. Eu gosto de fazer um balanço meu do ano, não de financeiro não, de tipo de vida assim, falar esse ano aí, o que eu fiz esse ano que acrescentou, o que eu aprendi, o que eu evoluí, eu fui melhor do que o outro ano. sim. Nem em relação de comprar coisa ou não, é importante também. Igual, tipo, o ano que eu comprei minha casa aqui, legal, é muito importante. Mas até 2020 eu considero que foi um ano muito ruim para mim em questão disso, eu não aprendi nada. Até a pandemia, foi o ano da pandemia, né? Mas não me afetou em nada, nem, graças a Deus, também não peguei o vírus e não pedi hoje de trabalhar, tive que trabalhar normal e melhor tá trabalhando. Só que foi um ano que eu não cresci, não me agreguei. Eu ainda brinco, Poliana, foi um ano que a gente festou muito, porque a gente acabou de comprar a casa. Eu falei, a gente fez muito churrasco, muita festa, muita bagunça. Eu falei, sendo 2021 aí, não dá não, a gente tem que aprender alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, porque não dá. Eu senti que 2020 para mim foi muito vago. O ano que eu perdi, assim. E não é culpa da pandemia, não, culpa minha mesmo. Culpa minha, só minha. E aí, por isso até que eu comecei o podcast. Falei, eu vou começar um projeto, alguma coisa. Vou fazer uma coisa legal. Mas é legal isso, né? A gente tem que começar alguma coisa, algo diferente, tudo que é para crescer intelectualmente. Sim, sim. E a gente tem que se cobrar. A gente tem que saber ter essa, tipo, maturidade de não, tô fazendo de forma errada. Tá errado alguma coisa aqui. Vamos tentar melhorar, vamos aprender mais, alguma coisa assim. Tem que mudar. A gente tem que, aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, a gente tem que melhorar um pouquinho no Tem. mínimo a cada 2 anos. Sim, sim. Um pouco. Por que 2 anos? Porque é muito tempo. É muito Sim, tempo. muito. Ixi, Parece que não, mas é muito tempo. Então, um pouquinho a cada 2 anos, a gente tem que melhorar alguma coisa. Tem, a gente. Na verdade. A gente tem que melhorar sempre mesmo. Eu acho que é o mínimo. E pode continuar. Eu sou assim, eu sou tipo Faustão, tava conversando com ele. Ele falou assim: igual Faustão, você fica cortando. Mas assim que é bom, a gente vai interagindo e acho que todo mundo tira proveito disso, não é verdade? E aí você chegou da aula? Aí eu fui dar aula, né? Passei em todas as provas lá, passei em todos os testes para ser professor universitário e fui dar aula. Foi uma experiência bastante interessante, eu não sabia que eu gostava daquilo. Muito interessante, passar conhecimento é muito legal, é muito bacana mesmo. Não vou nem falar que é um trabalho que eu gosto, porque é um trabalho que não, eu nem chamaria de trabalho da aula, chamaria de um prazer, é um prazer que eu tenho. Que legal, que bom. Porque a gente passa conhecimento e quando você vê que as pessoas absorvem aquele conhecimento, porque tem quem vai para a faculdade para absorver conhecimento, tem quem vai para encher o saco. Sim. Só para passar tempo, dar trabalho para os colegas, atrapalhar o aprendizado dos colegas e atrapalhar o professor em si também. Sim. Então, quando você vê que tem um pessoal interessado em aprender e cresce, sim, e consegue melhorar na vida, isso eu vi na minha sala de aula naquele tempo, a pessoa melhorando, crescendo, desenvolvendo, já pleiteando trabalho melhor, sabendo que tinha capacidade. Por quê? Porque ele estava ouvindo ali de mim que isso era possível. E por que o dono da faculdade queria que eu fosse dar aula? Porque assim, não existe professor, é muito raro um professor que tem a prática e a teoria ao mesmo tempo. Sim. E no caso eu tinha a prática e a teoria ao mesmo tempo. Até na pós-graduação, o professor que eu tive, um dos grandes professores que eu tive, até ele era de São Paulo, um administrador de empresas lá também, empresário, ele falou para mim, olha, se você continuar do jeito que você está agora, você vai ser professor e empresário, você vai ter um campo muito aberto, só que você não vai dar conta, você não vai aguentar. Porque todo mundo vai querer você lá para poder passar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Porque um professor, por melhor que ele seja, não estou desmerecendo ninguém aqui, tá? Sim. Que tem só a teoria, é uma coisa.
Tanto que na faculdade mesmo, lá tinha eu que tinha empresa, mais algumas pessoas. Às vezes chegava um professor lá que não tinha nem um pouco de humildade. Então a gente tinha que chamar às vezes o professor e conversar. Professor, a gente tem a prática nessa parte aqui. Funciona assim, né? E acho que não vai dar certo desse jeito. Até um professor de marketing que a gente teve, marketing, na época, e ele sabia tudo de marketing. E a gente foi criar uma marca lá, um produto, que depois virou realidade dentro de uma empresa aqui em Maringá. Sério? Que legal. Tinha um pessoal lá no grupo nosso, a gente foi criar um produto, uma marca nova, um produto novo, e essa pessoa era de uma cooperativa. Caramba, certo? Que massa. E essa cooperativa ela acabou criando esse produto com a mesma marca que a gente criou em sala de aula. E o incrível que pareça é que esse professor, ele pegou esse produto e essa marca, esse nome que a gente colocou nele, e disse que era pouco criativo. Aí a gente chamou o professor e falou, professor, é o seguinte, você pediu isso em cima de tal coisa, tal produto. Você queria uma inovação em cima de tal produto. Eu não vou falar agora que vai ficar muito claro qual é o produto e qual é a marca. E a gente trabalhou em cima do produto e em cima da marca relacionada ao produto. Depois eu te falo. Sim. Vai ficar... Aí ele falou, não, a gente provou para ele que estava certo. Tempos depois, passou cerca de 1 ano, esse produto estava na advenda dos supermercados, com a mesma marca. Com o mesmo apelo comercial, a mesma marca. E tanto que a gente tem dando certo depois? Deu certo. Tá vendendo, tá indo... Continua normal. Continua normal. É um leite condensado de leite de soja. Nossa. Certo? Não é consumido em larga escala, porque, na verdade, a gente gosta daquilo que a gente não deveria comer. Que é o leite animal. Sim. Que está provado para mais B que leite animal. Ele não nos ajuda muito, né? É diferente da carne, por exemplo. A carne é proteína. Sim. Tá? O leite tem um monte de coisa boa, mas a gente encontra outras coisas, né? Mas, enfim, a gente criou o produto e o professor disse que aquilo lá não estava legal. A gente deu certo. Então, nem sempre quem tem a teoria, ele vai ter a prática junto ali para ajudar. E isso aí foi um fator que ajudou muito, tá? Então, foi por isso que... eu acho importante esse negócio de juntar os dois, porque empresário e professor, porque às vezes só professor acontece isso os produtos da Pindola é muito bom. Aí sim, ó, aqui proteína, farofinha. Aí sim. E eles às vezes, tipo assim, o professor tá sempre ligado nas tendências, no que tá acontecendo e tal. Só que às vezes ele não tá acostumado com a realidade ali né? Porque não é culpa dele. Não é, eu concordo. Né? É porque realmente não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, todo mundo, a maioria das pessoas, estudam. Até que eu acho que pode acontecer até assim, só do empresário, às vezes não ouvir um professor, por exemplo, e o professor também tem razão, não é? É uma troca, eu acho que é normal. Eu não estou dizendo só porque o cara é empresário que ele vai ter razão em tudo, não é isso que eu estou dizendo, tá? São situações que acontecem, né? Então a gente comenta situações, não que eu acho que... o tempo todo assim, não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário, quando o professor ele é mente aberta, ele interage e os dois ganham. Por quê? Porque tanto ele ele se atualiza em relação àquilo, ele se formata em relação àquela situação, e a gente também vai se formatando em relação ao conhecimento dele. Então todo mundo ganha. Agora, quando você pega um cara que acha que sabe tudo e ele não sabe, tanto de um lado quanto do outro, né? Sim. Empresário é fácil. Sim. Empresário é fácil. Quando o cara acha que sabe muito e não sabe, ele quebra. Sim. O professor, quando ele acha que sabe muito e não sabe, ele continua dando aula. Verdade. Faz sentido. Continua sendo pago pelo cara que sabe, que é empresário, né? Então não estou desmerecendo ninguém. Agora, falando de administração, que é a minha área, eu tenho que falar isso. Não, sim, eu concordo. Igual dono de supermercado, dono de sei lá do que, qualquer coisa, é a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma outra pergunta, assim, se eu for contratar um funcionário, um exemplo, você vai contratar, você precisa de um funcionário de responsabilidade, ser um funcionário cabeça, um setor, algo importante lá para você. Você prefere o funcionário que tem lá 10 anos de experiência ou o funcionário que tem só a faculdade, por exemplo? Acabei de formar não, eu tenho 1 ano de formado. Leandro... É complicado, né? Depende da função, depende da empresa, depende do cargo, o que ele vai desenvolver, o desenvolvimento do trabalho dele, como vai ser. Cada caso é um caso. Tem situações que você precisa de alguém formado, que é algo mais... técnico que vai ajudar naquilo que ele precisa desenvolver. Tem situações que você pode ensinar a pessoa.
Sim. Então dá tempo de ensinar, então a gente Pode vai. ser. Então o cara tem a faculdade, não tem experiência. Legal, vamos para dentro, vamos tentar. Ah, mas agora eu preciso de alguém que tenha faculdade e experiência. É isso que Sim. você perguntou, não foi? Não tem a faculdade. Ah. Tipo, não tem faculdade, mas tem 10 anos de experiência Assim, no ramo. Então os dois são interessantes. As duas situações, mas dependendo do caso. Entendeu? Eu contrataria Concordo. qualquer um dos dois, mas em situações específicas. Faz sentido. Entendeu? É assim, se você precisa de um negócio resolver rápido, eu Olha, acho que o cara que tem experiência vai te ajudar de uma forma mais rápida, né? Eu tiro por mim mesmo. Eu, quando a gente montou a empresa, eu não tinha faculdade. Nem eu, nem meus sócios, meus irmãos. Não tínhamos faculdade ainda. Mas nós tínhamos conhecimento o suficiente para começar essa empresa. A gente sabia que até um certo ponto a gente ia bem sem a faculdade, porque nós tínhamos experiência. Sim. Te contei as empresas que a gente administrou. Sim. É melhor não falar agora, não é hora de falar essas coisas. Né? Não, sim, mas é tudo da região. Empresas aqui. Importantes. É importante que da região. Enormes, gigantes, né? Na verdade. Então, assim, empresa grande. Então a gente chegou num ponto e falou: até aqui a gente vai sem faculdade, daqui para frente é melhor a gente especializar, pegar uma faculdade e fazer a coisa certa. E foi o que aconteceu. Bacana, chegou num ponto que aí a gente pegou a prática, foi para a faculdade ali com a prática, e foi muito proveitoso. Por quê? Porque as aulas para nós eram muito ricas. Então a informação que o professor trazia, o professor teórico, veja bem, o professor teórico não é defeito. Sim. Né? Quando a gente consegue interagir. Ele trazia informação e a gente tinha prática. Então aquilo ficava uma coisa muito interessante. Nossa, deve ficar gostoso de conversar. Nossa, interagir. Professor, isso aqui eu posso melhorar então na empresa, posso fazer isso aqui ficar melhor ainda, não sei o que. Essa ideia que eu não sabia, eu posso, o professor falava, mas isso aqui deu certo, então eu vou aprimorar na minha aula, então, como conhecimento. Quando o professor era amigo e humilde com a gente. Sim. Então havia uma troca de experiências. Então, quer dizer, o que você perguntou, acho que ficou bem claro. Sim. Muita experiência sem faculdade, cabe. Tá? Muita Os faculdade dois. sem experiência, cabe também. Cada caso é um caso e todo mundo é bem-vindo. Sim, concordo. Concordo. Eu acho que também tem muito a ver a vontade da pessoa, né? Às vezes, eu acabei de me formar, mas o cara entende do que se ele se formou, ele quer trabalhar, ele Sim, um pouco de cada coisa. Interesse em aprender. É muito importante. É porque tem muita, acho que gente saindo da faculdade também que acho que eu saí da faculdade, tenho faculdade e não preciso fazer mais nada. Tipo, eu já sei tudo, não sabe. Não é bem assim, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, né? Nem o professor, qualquer um que seja nesse mundo vai saber tudo sempre e nenhum empresário vai saber tudo sempre. Sim. Então, sim. É que esses dias eu tava conversando com... eu não lembro com quem, mas foi com um amigo. Não foi no podcast. Aí, assim, eu acho que os jovens, hoje as pessoas, elas saem assim, eu vou começar a fazer administração, por exemplo. Eu vou começar a fazer administração aqui, daqui 4 anos eu tô administrando uma empresa, excelente. Obrigado, Vina. Tô administrando uma empresa, tô tranquilo na vida. Mas não é assim. Não é assim. As empresas, você não vai aprender 4 anos, montar uma empresa e é garantido. Não é sucesso garantido. A faculdade. A faculdade, ela ajuda muito. Ajuda muito. Mas o interesse tem que estar na pessoa. O interesse tem que estar na pessoa. Existe ali a prática, a teoria. Em certos momentos vão casar bem, em alguns momentos não vai. Então é muito relativo, sabe? O bom é ter os dois. A prática sempre pegar a teoria e unir a prática, sempre que possível. Sim. Aí a sua experiência vai surgir a partir do momento que você cria situações, dá certo ou dá errado. Então aí você vai criando a experiência, não é verdade? Verdade, concordo. É isso, você tem que errar para aprender e acertar também para aprender. Também é normal. Só que na empresa não pode errar muito, né? Não pode, não tem muita chance, né? Não tem muita chance. Acertar mais do que errar. É complicado, mas faz parte. Ô, Claudemir, mas eu acho que é isso. Não sei nem quanto tempo nós tá, mas nós tá com mais de 1 hora já. A hora passa que a gente nem vê. Passa nem vê, é gostoso conversar, né? Por isso que eu gosto do podcast. É muito bom, né? Trocar informação assim Aprender. Eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Sou curioso, eu gosto de... nem que eu não vou usar. Igual eu até citei da história. Às vezes do nada... essa semana do nada eu tava pesquisando... sobre Caim lá da Bíblia, Caim, Abel, Noé, eles viveram mais de 900 anos. Eu não sou muito entendido da Bíblia, assim, não pesquiso muito, mas mas eles viveram mais de 900 anos, uns, outros. Eu falei, nossa, mas por que o humano vivia tudo isso? E eu fico curioso, eu não vou usar para alguma coisa? Não, mas pelo menos eu aprendi alguma coisa. Todo conhecimento, em algum momento, ele vai servir para algo. Tudo que a gente... Por exemplo, uma pessoa que lê bastante livros, não importa do quê.
sim. É claro, importa um pouco. Pegar livro de qualidade também, né? Não qualquer Sim, coisa, sim. qualquer literatura. Essa pessoa, ela sempre vai ter um algo mais dentro dela. Aí vai aparecer aonde? Quando está conversando com alguém, quando está colocando alguma ideia para fora, ele tem mais argumento, né? Sim. Tem mais a informação. Isso, Ajuda muito. Então, ler, quem lê bastante também é muito bom. Ler bastante. Que é o que falta para nós brasileiros, né? Ler mais. Eu tenho esse pecado, eu não gosto de ler muito. Eu sou péssimo em português. Eu falo errado. Eu sou péssimo em português. Eu não gosto, eu sou mais da matemática, eu gosto muito de matemática. Mas quando é alguns assuntos assim que dá interesse, eu vou atrás de ler, vou pesquisar. Mas eu prefiro assistir, vou ver um vídeo sobre. Mas essa semana, inclusive, eu tava pensando nesse negócio, achei muito legal. Você é da igreja, assim, religioso, alguma coisa assim? Você conhece a Bíblia, assim? Sim, Um pouco, porque eu não sou péssimo. Bom, eu sou católico, né? E dentro da igreja católica a gente desenvolve, agora está parado um pouco, um trabalho com... No tempo eu era jovem, né? Quando eu comecei no grupo de jovens, uns 30 anos atrás quase, a gente vem desenvolvendo um trabalho na igreja. Sim, sim. Mas é porque, será que esse povo viveu tudo isso mesmo? Não é 950 anos? Tem a parte cronológica também da contagem da Bíblia, né? Eu não o sei. jeito deles contarem o tempo. Que doideira. Então isso aí, acho que uma hora, em algum momento... Eu tô com isso na minha cabeça ainda, eu vou pesquisar mais. Uma hora que vem alguém religioso aqui, aí dá pra entrar mais forte nessa parte aí, que é a parte cronológica da Bíblia. Né? Eu vou chamar, o meu padrasto é bem religioso, eu vou chamar ele. Dá um papo legal. E porque eu queria entender isso aí, porque não é possível. Eu até perguntei assim, ainda com o Vitor, eu ainda até falei, Vitor, mas será que viveu mais de 900 anos? Onde que, tipo assim, ele falou, o povo era divino antigamente. Tem um pouco de tudo aí na Bíblia, pode né? ser, né? Não sei, uma hipótese. Mas é doideira, a Bíblia é doideira, né? Religião tudo, mas é interessante, vale a pena uma hora dessa fazer um... Tem que fazer pesquisa, tem que conversar. Mas é isso então. Então já mais um pouquinho mais de uma hora. Eu quero agradecer de novo, obrigado aí a presença, comparecer aqui, essa conversa, esse bate-papo. E estou muito feliz que aprendi já muito hoje, já não perdi meu dia, né? Já ganhei meu dia. A gente sempre aprende um com o outro, né? Sempre aprende. Sempre a gente soma. E é isso. Obrigado, sucesso aí sempre. Na empresa, na vida, em todo lugar. Tá convidado de novo, quando quiser vir aqui conversar. Agora já sabe o caminho, pode vir sempre aí, né? Sempre disposto a conversar. Igualmente para você, obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição, que surgiu algum assunto aí que cabe a gente, né? Tá discutindo. Sim. E continua aí. Vou continuar o meu podcast. Você tá legal. Acho que o caminho é esse. Vou continuar. Você é um cara inteligente, né? Você sabe bem. Eu sou curioso, assim. Eu vou tentando fazer, eu vou aprendendo, vou errando, vou consertando. O ser humano é feito assim, né? É isso. É isso mesmo. Bola pra frente. Eu só não vou pôr a calça. Nós tava discutindo antes. Eu vou fazer os podcasts de short. Tá certo. Até a Poliana. Esse estilo, questão de estilo. Estilo. Até a Poliana. Tá obrigado. Tá de boa. Deixa que a Poliana toma conta disso. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Obrigado quem tá assistindo até aí, até agora. E é nóis. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu estar com todo mundo aí.